Olá, seja muito bem-vindo ao nosso site, que é voltado especialmente para você, estudante de jornalismo ou já jornalista, que procura entender um pouco mais a respeito da profissão, pegar algumas dicas ou se aperfeiçoar, você que já está na área de trabalho. Meu nome é Raquel Fernandes, eu sou jornalista e nesse vídeo de hoje eu vou dar dicas para vocês de como ser um profissional de jornalismo esportivo de excelência. Bom, para você atuar na área do jornalismo esportivo, primeiro você tem que amar aquilo que você está fazendo. Se você é recém-formado ou vai fazer um estágio e é colocado na editoria de jornalismo esportivo e você odeia esportes e odeia o futebol, que é o principal esporte praticado no mundo, deixe isso para lá. Vai para outra editoria, tenta fazer alguma outra coisa, porque não vai dar certo. Trabalhar com futebol é uma coisa muito fácil quando você gosta. É uma coisa muito prazerosa, tá ali no dia a dia do clube, tá ali no estádio, tá ali com os jogadores, entrevistando, participando do dia a dia, dos treinamentos, do vestiário. Assessoria de imprensa do esporte é muito divertida, é claro que tem muitas dificuldades, às vezes a gente vê jogadores ou diretores de clubes dificultando o trabalho do jornalista porque ele não quer falar com a imprensa. Bom, o jornalismo esportivo, assim como todas as outras áreas do jornalismo, é 24 horas. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não tem final de semana, você não tem feriados, você não tem descanso, você não tem folga. Eu digo que você não tem folga porque às vezes você vai estar num dia que você pediu a sua folga ou aquele dia estipulado que você não vai trabalhar, e aí alguém te liga e fala, olha, eu tô certo de uma fonte aqui que tal jogador vai se transferir para tal clube. E aí você tem que deixar o seu descanso, entrar em contato com as suas fontes dos clubes, tanto do que o jogador vai sair quanto do clube que o jogador vai entrar, para confirmar se é aquilo mesmo. Ter muito cuidado com fontes, às vezes as fontes podem ser suas amigas, mas podem ser suas inimigas também, porque às vezes tem alguém mal intencionado dentro de um clube que quer fazer com que a imprensa lance uma notícia negativa para que o jogador se beneficie em cima disso. Se você vai trabalhar numa redação, num jornal impresso, escrito para o esporte, você tem que estar sempre ligado a todas as novidades. Transferências de jogadores, transferências de clubes. Então, para você que é jornalista ou para você que está se formando em jornalismo e quer seguir essa área do jornalismo esportivo, não acredite que você vai ficar só no futebol nacional, não. Na verdade, eu acho que diz muito mais respeito ao futebol internacional no nosso dia a dia, no dia a dia do jornalista esportivo, do que propriamente o nacional. Porque se você tem um jogador que está se destacando em algum clube aqui no Brasil, a gente logo pensa que ele pode ir para o futebol internacional. Então, o futebol internacional é uma coisa muito cotidiana nossa. Exemplo, Premier League, campeonato inglês. Final de semana, na sexta, no sábado, os maiores picos de audiência de TV fechada nos canais de esporte são geralmente ESPN ou DAZN com confrontos do campeonato inglês. Se você vai escrever um texto, uma crítica de futebol, você jornalista, você estudante de jornalismo, sabe que a gente tem que começar a matéria com um título, com um olho, que é o principal dado que você vai dar naquele texto logo abaixo do título, e o primeiro parágrafo a gente chama de lead, que ali vem as informações mais importantes de todo o texto, e esse lead, esse parágrafo deve responder às perguntas principais: o que, quando, onde, como e por quê. Então, se você vai falar de um jogo que acabou de acontecer, seja um jogo de futebol, de basquete, de vôlei, uma natação, você vai ter que dar essas informações. Então, aonde aconteceu, qual horário, o que de mais importante teve naquele jogo. Então, sempre tem que ter aquele primeiro parágrafo com as informações mais importantes. E aí depois você vai discorrer sobre como foram os gols, como foi a arbitragem,
como foi o comportamento dos técnicos fora de campo. Então, tudo isso aí você não pode esquecer de colocar no seu texto, sendo um texto coeso, um texto conciso e não faltando nenhuma outra informação. E para você que está estudando jornalismo ou que já é jornalista e quer ser um jornalista assessor de imprensa, fique ligado que na próxima semana tem vídeo aqui, tá? Com bastante dicas para vocês. Até mais. Tchau, tchau.